Olá, chegamos para mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um texto que, olha, dá o que pensar, viu? De C.S. Lewis. Fitafuso propõe um brinde. É uma parte daquela obra maior, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, só que com um sabor diferente. A gente recebeu uns trechos do livro, sabe? Tem o prefácio que o próprio Lewis escreveu para contextualizar o tal brinde e o discurso mesmo. Então, nossa missão aqui é destrinchar as camadas de sátira, as críticas que o Lewis botou ali naquele monólogo que vem direto, bom, das profundezas, né? Pronta para mergulhar? Prontíssimo. É uma peça super engenhosa, né? Narrada pelo Fitafuso, que é um demônio já sênior, experiente, falando para uma turma de formandos em tentação. Lewis usa aqui o que ele mesmo chamou de ventriloquia diabólica. A lógica é toda invertida, né? Tudo que o Fitafuso elogia como sucesso para o inferno, nós, os leitores, temos que entender como um perigo ou uma crítica social. O que ele está celebrando, na verdade, é um alerta para a gente. E o próprio Lewis faz questão de marcar essa diferença para o resto das cartas, né? As cartas eram mais focadas na vida moral de uma pessoa, um indivíduo ali. Já o brinde, ele abre o leque, vira uma crítica social bem mais ampla, mirando na educação, na cultura. Lewis até confessou que escrever por essa perspectiva era pesado espiritualmente para ele. Um mergulho num mundo de pó, areia, sede e desconforto. Nossa, dá pra imaginar. Ele sentia a falta de uma voz oposta, sabe? Um contraponto do céu nas obras de ficção dele, mas ele achava quase impossível criar um estilo plenamente confiável para representar o céu, como se a própria linguagem tivesse que conter a divindade, né? Algo que ele achava que não dava para alcançar. O brinde acabou nascendo de um convite de um jornal americano, o The Saturday Evening Post, e foi a chance perfeita para o Lewis dar forma a umas inquietações que ele já vinha, assim, ruminando sobre os rumos da sociedade moderna. E o cenário desse discurso é muito sugestivo, né? Um jantar anual, lá no inferno, na faculdade de treinamento de tentadores. Imagina. Fitafuso é o convidado de honra. Aí, depois do brinde do diretor, um tal Dr. Catarruspe, ele pega o microfone, começa parabenizando os formandos, os novos demônios tentadores, e até fala da ansiedade sadia que eles devem estar sentindo. Uma inversão total, né? Completamente. E o discurso engata de um jeito inesperado. O Fitafuso começa lamentando quase como um gourmet, sabe? Um gourmet decepcionado com a qualidade das almas servidas no banquete daquela noite. Ele acha as almas insípidas, sem graça. Principalmente se comparar com os grandes pecadores do passado. Ele até cita nomes, né? Farinata, Henrique VIII, até Hitler. Esses, na visão do Fitafuso, tinham crocância, tinham carne, um egoísmo e uma crueldade mais robustos, que ofereciam, imagina só, uma deliciosa resistência ao serem devorados. Que coisa bizarra. E ele não fica só na teoria, né? Ele dá exemplos dessa mediocridade moderna que frustra tanto ele. Fala de um político corrupto de cidade pequena, mas que se corrompe por mixaria, por conveniência, quase sem se dar conta direito. Adúlteros que traem mais por seguir a moda, sabe? Por insegurança, por tédio. Não por uma paixão que arrasta tudo. Até um líder sindical, que a maldade dele vinha mais da rotina burocrática, da obediência cega ao partido, do que de uma intenção maligna, assim, profunda e consciente. É um retrato muito sombrio dessa banalidade do mal. Mas aí vem a virada no argumento do Fitafuso. E é aqui que a sátira do Lewis fica mais afiada. Apesar dessa decepção gastronômica, digamos assim, ele argumenta que essa avalanche de almas medíocres, esse lixo, ele usa essa palavra mesmo sem cerimônia, representa, na verdade, uma vitória estratégica gigantesca para o inferno. Espera aí, como assim? Isso me parece contraintuitivo. Por que o inferno ia preferir almas sem graça em vez dos grandes vilões? Qual a lógica disso? Então, a lógica diabólica do Fitafuso tem alguns pontos. Primeiro, ele argumenta que o inimigo, Deus, né,
na visão distorcida dele, ainda considera essas almas, mesmo as aparentemente insignificantes, como dignas de salvação. Então, conseguir levar essas almas para o inferno, mesmo sendo insípidas, é um triunfo sobre o plano divino. É tipo roubar algo que o outro valoriza muito, mesmo que você não ache lá essas coisas. Segundo ponto, e talvez o mais crucial para os tentadores, é que capturar essas almas exige uma técnica específica, justamente por causa da insignificância e frouxidão delas. Ah, então não é só esperar que elas tropecem e caiam. Exige um trabalho ativo dos demônios? Exige sim, um trabalho sutil, persistente. O Fitafuso explica que o desafio é solidificar as pequenas escolhas erradas, sabe? Aquelas feitas muitas vezes por confusão, por fraqueza, transformar isso em hábitos consistentes. E o passo seguinte é ainda mais importante: transformar esses hábitos em princípios disfarçados. Por exemplo, pegar a necessidade humana de pertencer a um grupo e inflar isso até virar um conformismo cego, um ideal de pertencer ao grupo acima de qualquer outra coisa. Ou pegar a ignorância sobre a lei moral e transformar isso em teorias pseudo-intelectuais que justificam a desobediência, rotulando a moralidade tradicional como, sei lá, burguesa ou repressora. O objetivo final é levar a alma a uma rejeição da graça divina, mesmo que essa rejeição não seja totalmente consciente nem articulada. É uma espécie de engenharia espiritual às avessas. Entendi, é quase como se fosse mais eficiente em termos de quantidade, né? Usar uma rede de malha bem fina para pegar um monte de peixinho pequeno, do que gastar toda a energia tentando fisgar um único tubarão, mesmo que o tubarão fosse um banquete mais suculento. Exatamente essa analogia. Perfeito. E o Fitafuso ainda aponta outra vantagem estratégica nessa proliferação da mediocridade. Os grandes pecadores, aqueles com paixões fortes, vontade firme para o mal, eles são feitos do mesmo material que os grandes santos. O desaparecimento desse tipo de material humano, digamos assim, significa refeições menos interessantes para o inferno, claro, mas, por outro lado, também frustra o plano do inimigo de criar santos, de criar pessoas que reflitam a imagem dele de forma heróica. É uma vitória por omissão, entende? E tem mais. Mais ainda. Sim. Os poucos grandes pecadores que ainda existem, ele pensa em ditadores, demagogos, figuras públicas muito influentes, eles se tornam ainda mais eficazes, porque conseguem arrastar multidões dessas almas medíocres, o tal lixo, com eles. Fitafuso usa aquela imagem do pastor, né? Apoderem-se do pastor e todo o resto do rebanho seguirá. A massa fica mais suscetível à manipulação. Nossa, aqui a análise começa a ficar realmente profunda, hein? Fitafuso não fica só na teoria, ele encaixa essa estratégia toda num contexto histórico, volta lá no século XIX, fala daqueles grandes movimentos por liberdade, por igualdade. Ele até admite que no começo tinha coisa ali que interessava ao inferno, tipo ateísmo, anticlericalismo que muitas vezes vinha junto desses movimentos. Mas também tinha um risco. Tinha o risco de melhorias reais na condição humana, né? Como o fim da escravidão. Isso seria um revés para eles, claro. Mas o perigo real mesmo, na perspectiva infernal, surgiu quando o inimigo começou a, digamos assim, cooptar esses movimentos progressistas para seus próprios fins. Luz, falando pelo Fitafuso, menciona o surgimento do socialismo cristão, por exemplo, e uma melhora real, tanto nas condições de vida quanto no comportamento moral das classes trabalhadoras e até das classes altas na Inglaterra daquela época, a possibilidade de uma sociedade realmente saudável. Isso começou a parecer uma ameaça concreta aos planos do inferno. E se a bondade e a saúde social estavam ganhando terreno, o inferno devia ter uma carta na manga, certo? Como é que eles tentaram virar esse jogo? O contra-ataque veio em duas frentes, segundo o Fitafuso. Numa frente mais profunda, filosófica, política, a estratégia foi explorar algo que ele alega estar escondido na própria busca moderna pela liberdade, desde Rousseau, que seria um ódio pela liberdade pessoal. Essa tendência, passando por filósofos como Hegel, teria levado ao desenvolvimento dos regimes totalitários do século XX, comunismo, nazismo. Mas não só isso. Também é um controle burocrático crescente que sufoca a liberdade individual, mesmo em países considerados democráticos, como a Inglaterra. Ele até dá um exemplo irônico
de um cidadão que não pode nem cortar uma árvore no próprio jardim sem pedir permissão para o governo. Pesado. E na outra frente? A individual. Qual a ferramenta que os novos tentadores deveriam usar no dia a dia com as pessoas? A arma principal, a palavra-chave para a tentação individual na era moderna é democracia. Democracia. Mas isso não parece contraditório? Ele acabou de elogiar, de certa forma, os regimes totalitários que esmagam a liberdade. Como a democracia pode ser uma arma para o inferno? Ah, e tá a sutileza da coisa. O Fitafuso esclarece bem isso. Não a democracia como sistema político, sabe? Com eleição, parlamento. Esse sistema, como qualquer outro, pode até ser útil para o inferno em certas situações, mas geralmente menos do que outros. A arma não é o sistema, é a palavra democracia, usada como um tipo de encantamento, sabe? Esvaziada do seu sentido político preciso. A estratégia é promover uma transição mental bem sutil nas pessoas. Sair do ideal político justo de que todos devem ter tratamento igual perante a lei e direitos iguais, para a crença factual e equivocada de que todos são iguais em todos os aspectos, em talento, inteligência, virtude, bom gosto, em tudo. E essa crença distorcida alimenta um sentimento muito específico e muito útil para o inferno. Que sentimento seria esse? O sentimento que está por trás da famosa frase "eu sou tão bom quanto você". Fitafuso disseca essa frase de uma forma impiedosa. Ele diz que ela nasce de uma mentira dupla. Primeiro, quem diz isso geralmente não acredita de verdade. Segundo, objetivamente não é verdade, as pessoas simplesmente não são iguais em todas as qualidades e habilidades. Ah, eu lembro dessa parte. Ele diz que quem realmente se sente superior não precisa ficar afirmando isso, né? O cachorro São Bernardo não fica falando pro pequinês "eu sou tão bom quanto você". É ótimo isso. Exatamente. Essa reivindicação de igualdade fora do campo estritamente político ou legal, segundo o Fitafuso, é quase sempre feita por quem se sente inferior em algum aspecto que considera relevante. A frase, na verdade, expressa um ressentimento profundo, uma ardorosa, excruciante e agonizante consciência de uma inferioridade que o paciente se recusa a aceitar. E esse ressentimento não resolvido vira o quê? Vira ódio e suspeita em relação a qualquer diferença percebida como sinal de superioridade nos outros. E quais são as consequências práticas desse ressentimento todo, quando ele se disfarça de ideal democrático no dia a dia? Olha, as consequências são vastas. A pessoa passa a olhar com desconfiança e até com ódio para qualquer diferença nos outros. O jeito de falar, a roupa que veste, o livro que lê, a música que ouve, os hábitos que tem. Tudo que parece diferente ou, pior, melhor, é logo rotulado como antidemocrático, snob, afetado, coisa de quem se acha. Alguém usa um vocabulário um pouco mais rico e afetação. Alguém prefere música clássica a um sucesso popular do momento. Tá se achando superior. A grande novidade que o Fitafuso celebra é que a inveja, um pecado que historicamente as pessoas sentiam vergonha de admitir, né? Ela se torna não só aceitável, mas até respeitável. Quase uma virtude cívica quando ela veste essa roupagem mágica da palavra democrático. Isso leva inevitavelmente a um nivelamento por baixo, né? Imagino. Sem dúvida, pessoas que se sentem inferiores acabam se sentindo justificadas em tentar puxar todo mundo para o seu nível ou para um nível que é percebido como normal. E o que talvez seja ainda mais trágico na visão do Lewis é o efeito sobre as pessoas que teriam potencial para excelência, seja moral, intelectual, artística. Muitos acabam suprimindo os próprios talentos ou aspirações, seja por honestidade, por castidade, por um gosto genuíno por boa literatura ou música. Fazem isso por medo de serem vistos como diferentes, como antidemocráticos, medo de não pertencerem ao grupo, de não serem gente como a gente, querem desesperadamente ser normais, mesmo que, como diz o Fitafuso citando uma prece irônica que ele atribui aos humanos, isso signifique ser frívola, imbecil, parasita. É forte isso. Enquanto isso, os poucos que resistem a essa pressão e insistem em buscar a excelência, muitas vezes acabam se tornando realmente arrogantes ou excêntricos, o que só confirma as suspeitas da massa e fecha o ciclo vicioso. E o Luiz, pela voz do Fitafuso, não poupa nem a educação.
Essa parte é bem contundente. Sim, é uma das críticas mais diretas, mais ácidas do texto todo. Ele argumenta que esse princípio do "eu sou tão bom quanto você", levado às últimas consequências, impacta diretamente as práticas educacionais. O objetivo vira eliminar qualquer sensação de fracasso ou inferioridade nos alunos mais lentos ou preguiçosos, mesmo que isso signifique sacrificar o aprendizado dos mais capazes. Isso se manifestaria de várias formas, né? Provas tão fáceis que quase todo mundo tira nota boa, a ideia de que todo mundo tem que ir para a universidade independente da aptidão ou do interesse real em aprender, a substituição de disciplinas que exigem esforço ou rigor intelectual, tipo línguas clássicas, matemática avançada, história aprofundada, por atividades mais lúdicas ou práticas, como fazer boneco de argila, por exemplo. Mas dando para essas atividades o mesmo status e um nome pomposo de educação artística ou desenvolvimento de competências socioemocionais, afirmando que elas têm igualdade de valor. Ele chega a mencionar a ideia absurda de segurar os alunos brilhantes na mesma turma dos mais lentos para não traumatizar quem está ficando para trás. Imagina um aluno capaz de ler os clássicos sendo obrigado a ouvir os colegas soletrando o básico. Que desperdício de potencial. O resultado final que o Fitafanzi prevê, com muita satisfação, é a abolição quase completa da educação genuína, a formação de massas dóceis e ignorantes, facilmente manipuláveis. Ele observa que a tendência da educação se tornar inteiramente estatal e a progressiva eliminação da classe média que historicamente investia mais em educação privada de qualidade são fatores que aceleram esse processo de nivelamento por baixo. Ele até cita, sem dar nome, um político inglês que teria dito: "A democracia não deseja grandes homens." Ao criar nações de indivíduos medíocres, ignorantes, sem disciplina, é, na verdade, a ferramenta perfeita para destruir as democracias políticas reais. Uma nação assim, moralmente fraca, intelectualmente frágil, simplesmente não teria como competir a longo prazo com outras sociedades onde o talento ainda é reconhecido e a disciplina é cultivada. Ele usava o exemplo da Rússia, na época União Soviética, né? Supostamente ultrapassando o Ocidente em ciência como prova disso. As democracias, cegas por esse falso ideal de igualdade absoluta, estariam incentivando os próprios comportamentos que as levariam à ruína. É uma lógica perversa, né? Mas que faz todo sentido dentro da perspectiva sombria do Fitafuso. É a autodestruição mascarada de progresso. Mas então o objetivo final dessa estratégia toda é simplesmente destruir a democracia como sistema político? É isso que o inferno quer? Não exatamente. O Fitafuso deixa isso bem claro no finalzinho. A queda das democracias, o surgimento de mais estados totalitários, isso seria só um efeito colateral, digamos assim. Um bônus divertido para os demônios assistirem. O verdadeiro objetivo, ele reafirma, é sempre a perdição das almas individuais. A mentalidade do "eu sou tão bom quanto você", com todo o ressentimento, toda a inveja que ela carrega, já é valioso por si só para o inferno. Independentemente das consequências políticas que possa ter. Isso porque essa mentalidade, ao rejeitar a admiração pelo que é bom, pelo que é superior, e ao sufocar virtudes como humildade, gratidão, caridade, ela fecha para a alma quase todos os caminhos que poderiam levá-la perto do inimigo, para perto do céu. É um fim em si mesmo nessa guerra espiritual. E o discurso termina de uma forma bem gráfica, né? Com um brinde literal. Sim, um brinde com um vinho que ele chama de vinho fariseu. A descrição que o Fitafuso faz da composição desse vinho no seu buquê é sinistra. Ele diz que é feito da essência de diferentes tipos de hipócritas religiosos, alguns legalistas, cheios de regras, de relíquias, outros puritanos, austeros, julgadores, que se odiavam mutuamente na terra, mas tinham em comum aquela arrogância de se acharem superiores aos outros e espiritualmente autossuficientes, sabe? Distantes da necessidade da graça do inimigo. O ódio mútuo e o ressentimento eterno deles, agora que estão presos juntos lá no inferno, formariam o tal fogo negro desse vinho especial. Nossa, que imagem forte para encerrar. A ideia de que a própria religião,
quando é distorcida pelo orgulho, pela hipocrisia, pode fornecer os pecados extremamente saborosos. Fitafuso conclui que a fina flor da profanação só cresce perto do sagrado, e que o trabalho de tentação mais eficaz acontece justamente ali, nos próprios pés do altar. É de arrepiar mesmo. Então, tentando amarrar tudo isso, o que o Lewis está fazendo aqui, por trás da sátira toda do Fitafuso, é uma crítica muito forte a uma tendência que ele via se consolidando na modernidade, né? Essa valorização de uma igualdade que, no fundo, não passa de inveja e ressentimento disfarçados. Ele mostra o potencial corrosivo dessa mentalidade sobre o indivíduo, sobre a busca pela excelência, sobre a qualidade da educação e até sobre a saúde da sociedade e da política. No fim das contas, serve aos propósitos espiritualmente destrutivos que o Fitafuso representa. Exato. E conectando isso ao panorama geral do pensamento dele, a crítica central do Lewis aqui parece ser sobre a perda da humildade. A perda da capacidade de reconhecer, admirar e aspirar ao que é genuinamente bom, belo ou verdadeiro, seja no campo moral, intelectual, cultural. Essa capacidade estaria sendo substituída por um ressentimento que nivela tudo por baixo, mas que se apresenta como se fosse uma virtude democrática. O foco é como as corrupções internas do coração humano, como a inveja que se torna socialmente aceitável ou até incentivada, podem ter consequências devastadoras. Não só para a alma individual, mas para toda a cultura, para toda a sociedade. Fica a pergunta no ar então, será que essa pressão para ser igual a todo mundo, esse medo de parecer diferente, elitista ou antidemocrático nesse sentido distorcido que o Lewis descreve, ainda influencia nossas escolhas hoje? Ainda limita nosso potencial? Onde será que a linha tênue entre a busca justa por igualdade de direitos e oportunidades acaba sendo cruzada e a gente entra num território de nivelamento por baixo que sufoca a excelência e a própria individualidade? É algo que, com certeza, vale a pena a gente refletir.